Sabe aquela força quase invisível que move o nosso mundo? Pensa bem, do liquidificador na sua cozinha, passando pelos drones que cruzam os céus, até chegar nos carros mais tecnológicos que a gente vê por aí, por trás de tudo isso tem uma mesma tecnologia, um mesmo segredo. E hoje a gente vai desvendar como funciona esse motor que move o mundo moderno. Parece até pegadinha, né? Mas a resposta é o que conecta algo super comum do nosso dia a dia com a tecnologia mais avançada que existe. Um aparelho voa, o outro tritura comida e o terceiro acelera de um jeito que te cola no banco em silêncio total. O que será que une essas três coisas? Isso mesmo. O motor elétrico, ele é o coração por trás da operação. É a peça que pega a energia da tomada ou de uma bateria e transforma em movimento. É essa maquininha, muitas vezes silenciosa, que faz todo o trabalho pesado pra gente. Ok, mas vamos mais a fundo. Como é que uma coisa aparentemente simples consegue criar um giro tão forte e controlado? A resposta para isso não é nova, não. Ela está numa lei fundamental da física, descoberta lá no século XIX. O segredo todo está aqui: eletromagnetismo. A regra é bem simples, na verdade. Quando a eletricidade passa por um fio, cria um campo magnético em volta dele. E a gente sabe da escola, né? Ímãs com polos iguais se empurram e polos opostos se atraem. É essa dança de empurra e puxa que cria a força para girar as coisas. Beleza, entendemos o princípio. Agora, que tal a gente montar um motor do zero? Pelo menos na teoria. Vamos ver peça por peça como essa força é aproveitada para criar um movimento que não para. A primeira peça é o estator. O nome já entrega tudo, né? Vem de estático, parado. Ele é a parte fixa do motor. Pensa nele como se fosse a arena, o palco. É ele que cria o campo magnético fixo que vai ditar as regras do jogo. E se o estator é a arena, o rotor é a estrela do show. É a parte que, de fato, gira. Geralmente é uma bobina de fio que, quando recebe eletricidade, vira um ímã temporário e aí começa a interagir com o campo magnético do estator. E a genialidade da coisa está justamente nessa simplicidade. O estator cria o ambiente, ele prepara o palco magnético. E o rotor, como se fosse um dançarino, reage a esse palco, girando sem parar. Um fica parado, o outro se move. É essa interação que, no final das contas, gera um movimento. Tá, e aqui a gente vê a mágica acontecendo. A eletricidade chega no rotor e ele vira um ímã. A repulsão com o estator dá o primeiro empurrão. E agora vem o pulo do gato: as escovas e o comutador. As escovas são contatos fixos que levam energia, e o comutador é um anel que gira junto com o rotor e no momento certinho, a cada meia volta, ele inverte a polaridade. O que isso faz? Garante que o rotor seja sempre empurrado, criando aquele giro contínuo e suave. Esse motor com escovas foi uma invenção fantástica, não há dúvida. Mas, sempre tem o mais, né? Esse contato físico constante para passar energia tinha lá suas limitações. E isso, claro, abriu as portas para a próxima grande inovação. Pensa comigo. Se as escovas são tão importantes para fazer o motor girar, qual seria o problema com elas? O que acontece quando duas peças ficam se raspando uma na outra o tempo todo, girando em altíssima velocidade? Exatamente isso. Primeiro, o atrito causa desgaste. Uma hora acaba. Isso significa manutenção. Também gera barulho e calor. E calor, no fim do dia, é energia sendo jogada fora. E para piorar, o contato podia gerar faíscas e interferência em outros eletrônicos. Claramente, precisava de uma solução mais elegante. E essa solução veio com o tempo. A ideia nasceu lá atrás. Aí, nos anos 60, surgiram os primeiros motores brushless, ou seja, sem escovas. A parte mecânica foi trocada por eletrônica. Mas a grande virada de chave, o que fez eles decolarem de verdade, foi o avanço das baterias de íon-lítio, que deram a energia necessária para eles brilharem. E onde foi que essa tecnologia encontrou sua aplicação mais impressionante? Bom, basta olhar para as ruas hoje em dia. O carro elétrico. É aqui que o motor brushless mostra do que ele é capaz. E essa frase aqui, ela define perfeitamente a sensação. Num carro elétrico não tem espera, não tem o motor enchendo. A força máxima, o torque todo, está ali, disponível no instante em que o pé toca o acelerador. É uma resposta imediata, uma aceleração impressionante. Então, resumindo, por que eles são perfeitos para os carros. Aceleração instantânea, que te cola no banco, muito mais eficiência, ou seja, gasta melhor a bateria, quase zero manutenção, porque não tem peças se desgastando, uma operação super silenciosa e o melhor, tudo isso num pacote compacto e leve. É a combinação perfeita. E só para ter uma noção da performance, dá uma olhada nesse número: 20.000 rotações por minuto. Alguns desses motores chegam a essa velocidade. Isso é muito, mas muito mais rápido do que o motor a combustão comum consegue girar.
Dá para ter uma ideia do nível de engenharia que a gente está falando. Bom, a gente viu a jornada completa, de um princípio da física de quase 2 séculos atrás até uma tecnologia que está simplesmente redefinindo a indústria automotiva. Mas a história não para por aí. O que será que vem a seguir? É fascinante parar para pensar nisso, né? Uma ideia de quase 200 anos é a base para o nosso futuro. A gente já vê em carros, drones, a Embraer já está desenvolvendo aviões elétricos. Então a pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima fronteira que essa tecnologia incrível vai conquistar? O que mais ela vai mover?